A Umbanda é, sem dúvida, uma das religiões mais brasileiras que existem, né? É fascinante. Mas, olha, por trás da beleza dos rituais, existe uma história complexa, uma espécie de paradoxo, que na verdade conta muito sobre o Brasil. E é essa história que a gente vai desvendar juntos hoje. O nó da questão é exatamente este. Pensa comigo. Como é que uma religião que nasce da cultura, da resistência de povos africanos e indígenas aqui no Brasil, hoje tem em muitos terreiros uma maioria de pessoas que se declaram brancas? Parece que a conta não fecha, né? É uma contradição que a gente precisa entender a fundo. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Vamos mergulhar na história, olhar para os dados e tentar entender como é que a gente chegou nesse cenário de hoje. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte, ó. Primeiro a gente vai entender o tamanho desse paradoxo, depois vamos investigar as duas principais versões sobre a origem da religião. Na sequência, a gente analisa um processo chamado de branqueamento, vê as consequências disso hoje e, para fechar, a gente discute os caminhos para o futuro. Então, vamos começar colocando as coisas em perspectiva. De um lado, a herança cultural da Umbanda, do outro, os números de hoje. Antes de mais nada, é crucial lembrar que a Umbanda é, na sua essência, um grande encontro, um fenômeno de sincretismo. Ela nasce da mistura de vários mundos, a espiritualidade dos povos escravizados, a sabedoria dos nossos povos originários e também de elementos que vieram da Europa, como o catolicismo e o espiritismo. E aí, os números chegam para confirmar essa história. Segundo o censo de 2022, se a gente juntar os praticantes de Umbanda e Candomblé, a maioria, 42,7%, se declara branca. Esse dado, gente, torna o paradoxo inegável e nos força a fazer uma pergunta que não quer calar. Essa é a grande questão que guia toda a nossa análise. E a resposta, como a gente vai ver, está longe de ser simples. Ela está, na verdade, amarrada na própria formação da sociedade brasileira. Para a gente entender o hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos avançar e dar uma olhada em como as próprias narrativas sobre o início da Umbanda já mostram um pouco dessa tensão. Basicamente, existem duas grandes histórias sobre como a Umbanda surgiu. De um lado, tem a versão mais famosa, a do mito fundador, Zélio de Moraes, um homem branco de classe média que teria organizado e anunciado a religião lá em 1908. Do outro lado, tem a visão dos historiadores, que aponta para um processo bem mais longo, mais orgânico, sabe? Uma evolução natural de cultos afro-brasileiros que já existiam e que foram se adaptando e se transformando com o tempo. E é aqui que a gente chega no conceito-chave, a peça que faltava para a gente entender esse quebra-cabeça. E não foi uma conspiração, foi um processo histórico bem complexo. Então, o que é esse tal de branqueamento? É importante entender que isso vai muito além da cor da pele. É um processo que valoriza certas ideias, práticas e até uma estética mais europeia e, ao mesmo tempo, desvaloriza tudo aquilo que tem uma raiz afro-indígena. É impossível analisar isso sem pensar no contexto da época. A gente está falando do Brasil do início do século XX. Práticas de matriz africana eram caso de polícia, literalmente. Eram vistas como coisa do mal, feitiçaria. Então, para conseguir existir, para sobreviver, era preciso negociar, se adaptar, se tornar mais, digamos, aceitável para a elite branca da época. E essa adaptação aconteceu de jeitos bem práticos. Por exemplo, a aproximação com o espiritismo kardecista trouxe um vocabulário mais filosófico, que era bem visto pela classe média. A associação dos orixás com os santos católicos criou uma ponte, algo que as pessoas já conheciam. E, talvez o ponto mais crucial, foi criar uma distância da macumba, que era um termo usado de forma pejorativa para desqualificar os cultos mais ligados à população negra. Todo esse processo que a gente acabou de descrever tem nome. Os pesquisadores chamam isso de racismo religioso. E veja bem, não é só uma questão de intolerância de uma pessoa com a outra. É um sistema que cria uma pirâmide, uma hierarquia entre as religiões, colocando as de matriz europeia lá no topo e as afro-indígenas na base. Certo, mas como essa história de mais de 100 anos atrás ainda afeta a vida das pessoas hoje em dia? Bom, as consequências são bem concretas. As implicações disso são gigantescas. Rituais e símbolos sagrados acabam sendo esvaziados de seu significado original, virando apropriação cultural. A história e o protagonismo de líderes negros e indígenas são muitas vezes apagados, o que pode fazer com que os próprios herdeiros dessa tradição se sintam estranhos no ninho e, no final das contas, a própria luta contra o preconceito, que é tão importante, acaba perdendo força. A pesquisadora Valquíria da Silva Barros resume isso de uma forma genial. Ela diz que o mecanismo não é só colocar uma religião como melhor que a outra, tipo numa escada. É mais sutil.
Ele cria uma oposição, colocando as versões vistas como mais brancas de um lado e as outras do outro, como se fossem inimigas. Ok, o cenário é complexo. Diante de tudo isso, qual seria o caminho para frente? A pesquisa aponta para uma direção bem clara. E aqui vem o ponto central defendido nos estudos. A solução não é criar uma religião fechada, não é excluir ninguém. É exatamente o contrário. É um movimento de dentro para fora, de reconhecer, de celebrar e de trazer de volta para o centro da roda as raízes que, por uma questão de sobrevivência, acabaram ficando mais distantes. E na prática, o que isso significa? Significa fortalecer as lideranças negras e indígenas, recontar as histórias sob outras perspectivas e, principalmente, dar o devido valor às práticas e saberes que são o coração da Umbanda. É um jeito de garantir que a identidade da religião seja, de fato, um reflexo de toda a sua riqueza. E a gente termina com essa reflexão. Se a Umbanda é, por natureza, uma fusão, uma mistura, como é que se equilibra essa diversidade toda com a necessidade de honrar e de dar o devido lugar às suas raízes mais profundas, aquelas que foram historicamente marginalizadas? A resposta para essa pergunta, bom, essa está sendo construída agora mesmo no dia a dia dos terreiros.